Raul, um homem que parece elegante, mas com olhos frios e que pensa muito, saiu do carro com passos firmes. Ele parecia muito rico. Ele usava um terno caro e sapatos que brilhavam, mas seu rosto mostrava impaciência e falta de sentimentos. Isso é perder tempo, falou Raul, abrindo a parte de trás da caminhonete. Dentro do lugar estavam 3 potros, jogados como se fossem coisas sem valor. Eles eram finos e frágeis. Seus olhos estavam fracos e sem brilho. Um deles tinha dificuldade para se levantar. Ele escorregava nas próprias patas enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Raul olhou para os animais com desdém. Ele bufou de raiva e passou a mão na testa para secar o suor. Eu falei que vocês não serviam para nada desde o início, disse ele, como se estivesse esperando que os potros pudessem compreender. Sua voz tinha um som de desdém e irritação. Vocês me trouxeram só gastos e irritação, fracos e doentes. O que eu vou fazer com vocês? Fazer apostas em corridas de cavalos que quase não conseguem ficar em pé? Isso seria muito engraçado. Ele puxou as cordas que seguravam os animais com muita força e um dos cavalos chorou de dor. Isso apenas fez Raul suspirar de impaciência. Fique quieto, ele falou, sem se importar com a dor que estava causando. Não vale a pena gastar mais dinheiro com você. Enquanto tirava os animais da caminhonete, Raul observou o que estava à sua volta. O deserto era ideal para o que ele pensava fazer. Não havia nenhuma testemunha, nenhum sinal. Só existia o calor muito forte e a solidão total. Era um lugar onde ninguém conseguia se lembrar das coisas. Ele andou até o primeiro potro e empurrou ele para fora do carro. O animal caiu de forma pesada na areia quente. Ele estava tremendo de fraqueza. Raul fez a mesma coisa com os outros 2. Ele agiu como se estivesse jogando fora sacos de lixo. É assim que o mundo funciona, ele falou, pensando mais nisso do que para alguém. A voz dele tinha uma rigidez. Ele parecia dar uma explicação que era para ele mesmo. Os mais fortes conseguem continuar vivendo, enquanto os mais fracos, bem, eles apenas somem. E vocês, meus amigos, já tiveram mais oportunidades do que deveriam. Ele olhou mais uma vez para os potros, que estavam deitados na areia. Eles tinham os olhos confusos e os corpos tremiam. Um dos homens, mais fraco que os outros, tentou fazer um som baixo, quase como se estivesse pedindo ajuda. Mas Raul apenas riu sem se importar. Não se esforcem para fazer alguém sentir emoção. Neste lugar, ninguém vai escutar. Não vai ter ninguém que se importe. Enquanto ele ia de volta para a caminhonete, o calor do deserto parecia ainda mais forte. Parecia que até a natureza estava desaprovando o que ele fez. Raul entrou no carro. Ele fechou a porta com força e ligou o motor. Antes de sair, ele olhou pelo espelho do carro e viu os cavalos como pequenas manchas em um grande vazio. Isso é o final para vocês, falou. Não há mais como voltar atrás. Liz estava sentada no banco do lado. Ela olhava tudo ao seu redor com muita atenção e curiosidade. Mesmo com apenas 15 anos, ela já tinha uma empatia e uma sensibilidade que eram muito especiais. O seu pai, Luiz, dirigia devagar. Ele cantava uma música antiga que quase não saía da boca dele. Ele era um homem comum, com as mãos duras de tanto trabalhar na fazenda. Ele tinha uma calma que sempre fazia Liz se sentir bem. De repente, algo longe fez Liz prestar atenção. Eram formas pequenas, quase impossíveis de ver, que estavam deitadas na areia do deserto. Elas pareciam se misturar ao chão. Ela fez uma careta e se inclinou para a frente. Pai, o que é aquilo lá? Perguntou enquanto apontava para fora da janela. Luiz estava distraído no começo. Ele olhou rápido, mas não se importou muito. Deve ser algo que o vento trouxe, como um pedaço de madeira ou sujeira. Aqui no deserto sempre há essas coisas jogadas por toda parte. Mas Liz ficou insatisfeita. Algo dentro dela falava que aquilo não era apenas lixo. Ela segurou um pouco a camisa do pai, pedindo com insistência. Por favor, pai, pare o carro. Vamos olhar de perto. Isso pode ser algo relevante. Luiz respirou fundo, mas sabia que sua filha era cabeça dura. Ele sabia que só poderia descansar
quando ela olhasse. Está tudo certo, Liz. Vamos em frente, mas não fique muito longe. Está escurecendo. Luiz estacionou a caminhonete ao lado da estrada. Liz desceu rápido e quase caiu na areia macia enquanto ia correndo para as coisas estranhas. Conforme ela se aproximava, os passos ficaram mais lentos e o coração teve um aperto. Pai, são cavalos, falou, quase sem conseguir falar. Quando se aproximou mais, o que viu a fez tapar a boca com as mãos. Tinham 3 potros deitados na areia. Eles estavam tão magros que dava para ver as costelas. Os olhos dele eram fundos e estavam cansados. Ele quase não tinha força para levantar a cabeça. Luiz veio mais perto e ficou sério na mesma hora. Meu Deus, quem faria algo assim? Ele se abaixou ao lado de um dos cavalinhos, olhando como ele estava. Os animais estavam sem água, com fome e muito fracos. Isso é muito maldade, disse ele balançando a cabeça, sem entender. Alguém apenas os abandonou aqui para que morressem. Pai, não podemos deixar eles aqui. Liz olhou para o pai com os olhos cheios de água. Eles irão morrer, olhe para eles. Eles não conseguem nem se mover. Por favor, pai, precisamos agir. Luiz ficou quieto por um tempo. Ele olhou para os potros e depois olhou para a filha. Ele entendia que tirar eles de lá não seria simples. A fazenda já tinha seus problemas. Cuidar de 3 cavalos em uma situação tão difícil seria um trabalho muito grande. Mas como ele podia dizer não para a filha, especialmente quando ela tinha tanta razão? Está certo, ele disse, se levantando e batendo as mãos na roupa. Mas será um trabalho difícil, Liz. Esses potros estão em grande perigo. Salvar eles não vai ser fácil. Antes que ele pudesse acabar, Liz já estava sorrindo. Ela limpou as lágrimas e correu de volta para a caminhonete. Nós conseguimos, pai. Eu prometo que vou cuidar deles. Eu farei tudo o que for necessário. Luiz e Liz tomaram cuidado. Eles fizeram uma rampa com tábuas na caminhonete. Depois, começaram a levantar os potros um de cada vez. Foi uma tarefa difícil. Os animais estavam muito fracos para ajudar. Seus corpos quase não se moviam, e isso deixava tudo mais complicado. Luiz suspirava, secando o suor da testa. Liz falava baixo com os potros, como se eles pudessem ouvir. Vai dar tudo certo, eu prometo. Vocês vão ficar bem, dizia ela, passando a mão nas crinas finas enquanto ajudava o pai. Quando os 3 entraram na caminhonete, Liz sentou no banco ao lado deles. Ela segurou com cuidado a cabeça do potro, que era mais fraco. Fica firme, ok? Nós estamos levando vocês para casa. Agora vocês estão seguros, disse ele com a voz tremida. Luiz viu a filha pelo espelho do carro. Mesmo preocupado, ele não conseguiu segurar um pequeno sorriso. Liz tinha um coração muito grande. Ele sabia que, com ela, aqueles cavalos jovens teriam pelo menos uma oportunidade. A volta da viagem foi tranquila. Só se escutava o barulho do motor da caminhonete e, às vezes, o som dos potros se movendo. Liz olhava para eles sem parar. Já estava pensando em planos na cabeça. De repente, ele disse que ia dar um nome para cada um. Luiz deu uma risadinha. Vamos cuidar da vida deles primeiro. Depois, você pode escolher os nomes. E quando chegaram à fazenda, o trabalho de salvar estava longe de acabar. Liz e Luiz ficaram a noite inteira tomando conta dos potros. Eles trouxeram água, limparam feridas e prepararam remédios caseiros. Liz ficou acordada. Ela ficou perto deles como uma guarda. Vocês precisam brigar, tudo bem? Eu não vou parar de lutar por vocês. Não agora, nunca. Naquela noite, debaixo das estrelas do deserto, a vida dos 3 cavalinhos começou a mudar. Eles estavam desesperados e abandonados. Então, chegaram em um lar. Lá, pela primeira vez, sentiram cuidado, amor e esperança. Para Liz, aqueles cavalos não eram só uma ajuda. Eles tinham uma missão e um objetivo. O começo de algo muito maior do que ela pensava. Os primeiros dias depois que os potros foram resgatados foram cansativos. Isso aconteceu para os animais e também para Liz e Luiz. A pequena fazenda, que quase não tinha dinheiro para cuidar da família, agora tinha 3 pessoas fracas
e muito doentes. Os potros estavam tão fracos que não conseguiam se levantar. Liz passava os dias com eles. Seus joelhos ficavam sujos de terra. Ela trocava as compressas, massageava os músculos que estavam fracos e dava pequenos goles de água. Fazia isso com uma paciência que parecia não ter fim. Pai, eles precisam comer alguma coisa que não seja líquida, mas não conseguem mastigar, disse ela com a voz arrastada pelo cansaço. Ela tinha um balde pequeno com comida misturada com água. Um dos potros tentava lamber o que estava perto, mas ele não conseguia manter a cabeça erguida. Ele estava cansado e sem forças para seguir em frente. Luiz estava em pé ao lado dela. Ele suspirou e passou a mão nos cabelos molhados de suor. Eu entendo, Liz. Nós estamos fazendo tudo o que conseguimos. Eles precisam de mais tempo. O corpo deles está combatendo. Mas vai demorar dias até que eles voltem a ter forças. Ele se abaixou ao lado dela e pousou a mão com firmeza em seu ombro. Eu entendo que você deseja ajudar o mundo, filha, mas você precisa descansar também. Liz balançou a cabeça com firmeza. Eu não vou deixar eles sozinhos, papai. Eles precisam da minha ajuda. Se eu não estivesse presente naquele dia, eles já teriam falecido no deserto. Eu vou brigar por eles, mesmo que demore semanas. A voz dela era calma, mas tinha um jeito seguro que Luiz conhecia muito bem. Ele tinha certeza de que nada iria fazer ela mudar de opinião. Foram semanas difíceis. Os potros começaram a comer pequenas quantidades de comida. Os olhos deles, que antes estavam sem vida, começaram a brilhar de novo. Liz conversava com eles o tempo todo. Suas palavras eram como uma ligação para um lugar seguro e cheio de amor. Vocês vão conseguir. Eu sei que eles vão. Veja como vocês estão ficando melhores. Ela falava isso enquanto acariciava suavemente o pescoço de cada pessoa. Luiz estava olhando de longe. Ele começou a notar algo incrível. Liz não estava só tomando conta dos potros. Ela estava formando uma ligação forte com eles. Os animais, mesmo sendo frágeis, reagiam quando ela estava por perto. Quando ela entrava no lugar onde tinham feito um estábulo no celeiro, os potrinhos levantavam a cabeça e faziam sons pequenos como se a reconhecessem. Quando ela passava a mão neles, eles pareciam mais calmos, como se confiassem muito nela. É impressionante como eles confiam em você, Liz, disse Luiz numa noite, enquanto os dois arrumavam as baias. Ele olhava a filha enquanto ela escovava com cuidado o cabelo do potro mais fraquinho, que agora conseguia ficar em pé por alguns minutos. Liz sorriu, mas seus olhos estavam cheios de sentimentos. Eu penso que eles entendem, papai. Eu sei que não vou parar de lutar por eles, mesmo quando ninguém mais acreditava. Eu penso que isso é o que faz com que eles continuem lutando. Luiz ficou calado por um tempo. Ele pensou nas palavras da filha. Ele nunca pensou muito sobre a força da ligação entre pessoas e animais. Mas naquele pequeno sítio, ele via algo que parecia mágico. Você pode estar certa, Liz, ele respondeu por fim. Eles têm força, mas você é mais forte. Você ofereceu a eles algo que ninguém mais ofereceu, uma oportunidade. Com o passar dos dias, que viraram semanas, os potros começaram a mostrar que estavam melhorando de verdade. Os corpos deles, que eram finos e delicados, começaram a ficar mais pesados. As patas que tremiam no primeiro movimento agora estavam mais estáveis. E, por fim, chegou o dia que Liz sempre lembraria. O dia em que um dos potros, o mais forte dos três, andou pela primeira vez sem ajuda. Ela estava perto dele, dando apoio com palavras gentis. Você consegue, só falta um passo. Isso, menino. Eu sabia que você ia conseguir, ele disse, enquanto lágrimas de felicidade desciam pelo rosto. Luiz estava vendo a cena de longe. Ele bateu palmas e assobiou de forma animada. Isso é motivo para festejar. Liz, eu acho que agora você é uma treinadora de cavalos de verdade. Ele fez uma brincadeira, sorrindo. Liz se levantou e riu também, mas não conseguiu esconder o que sentia. Ela foi até o pai e deu um abraço bem apertado nele. Obrigada por ter fé em mim, pai.
Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Os outros 2 potros copiaram o que fizeram antes. Nos dias seguintes, eles deram seus primeiros passos. Começaram a olhar ao redor do cercado pequeno que Luís construiu para eles. Liz sempre esteve presente, vendo cada avanço e comemorando cada vitória como se fosse dela. Os potros começaram a fazer parte do dia a dia da fazenda. Mais do que isso, eles se tornaram parte da família. Eles não vão sofrer mais, pai, disse Liz uma noite, enquanto via os potros correndo pelo cercado. Eles eram desajeitados, mas estavam claramente felizes. Eu prometo que farei tudo o que puder para que eles tenham a melhor vida que conseguem. Luís sorriu para ela com um sorriso de orgulho. Eu confio em você, minha filha. Eles não poderiam ter achado uma casa melhor. Com o passar do tempo, os potros conseguiram melhorar sua saúde. Eles também encontraram algo que parecia impossível: a felicidade de viver. Eles se divertiam, corriam e até mesmo buscavam a Liz. Eles a cutucavam com o focinho, como se quisessem chamá-la para brincar. O laço que fizeram com a jovem era muito especial. Era forte e tinha confiança, gratidão e amor. Após 2 anos, Liz tinha 17 anos. Ela estava no cercado com seus 3 potros, que já haviam crescido. Eles se tornaram cavalos novos, fortes e cheios de energia. O brilho do pelo mostrava o cuidado e o amor que eles ganharam ao longo do tempo. Liz olhava com cuidado cada movimento deles. Parecia que cada passo ou salto tinha alguma mensagem para ela. Aqueles cavalos não eram só animais salvos, eles eram companheiros. Naquele dia, mais do que em outros, ela sabia muito bem o que queria fazer: ensinar eles a se tornarem campeões. Pai, você acredita que eles podem correr bem? Liz perguntou enquanto colocava os braços no portão da cerca. Luís, que estava perto dela, comia um pedaço de palha, como sempre fazia quando estava pensando. Ele fez um sorriso pequeno e mostrou os cavalos. Olhe para eles, Liz. É possível ver nos olhos deles. Eles foram feitos para correr. E quem pode treiná-los melhor do que você, que os conhece muito bem? Ela fez um sorriso pequeno, mas ainda tinha dúvidas na cabeça. É que não sei se sou capaz o bastante para isso. Treinar cavalos de corrida é um trabalho para quem é especializado, pai. E nós não temos toda a infraestrutura que as grandes propriedades rurais têm. Luís se virou para ela com um olhar forte e amoroso que ela conhecia muito bem. Preste atenção, filha. Você já conseguiu fazer algo que parecia impossível. Ele salvou os cavalos da morte. Ele trouxe eles de volta para viver. Você acredita que ensinar eles a correr é mais difícil do que isso? Acredite em você mesmo e acredite neles. Eles têm confiança em você. Liz concordou com um brilho novo nos olhos. Se os cavalos dela confiavam nela, então ela também confiaria neles. E foi desse jeito que o treinamento começou. Os primeiros dias foram difíceis. Liz levantava-se antes do sol aparecer. O céu ainda estava escuro e havia frio de manhã que batia na pele. Ela calçava suas botas usadas e colocava o chapéu. Pegava a corda e o chicote de treino. Ela usava o chicote mais como guia do que para corrigir algo. Então, ela ia até o cercado. Os cavalos esperavam com muita ansiedade. Eles corriam de um lado para o outro, como se soubessem que algo importante ia acontecer. Está bem, meninos, disse Liz no primeiro dia, com uma voz firme. Vamos iniciar com calma. Hoje não vamos correr. Eu só quero observar como vocês se deslocam. Mostrem para mim o que vocês conseguem fazer. Ela usava um jeito de fazer as coisas que aprendeu sozinha, observando e seguindo o que sentia. Não forçava os cavalos a fazer mais do que conseguiam, mas também não os deixava descansar demais. Começou com exercícios fáceis. Primeiro, ele fez trotes leves ao redor do cercado. Depois, praticou exercícios respondendo ao comando de voz. Com o tempo, ele começou a colocar obstáculos. Os cavalos aprendiam rápido, mas eram ainda mais rápidos para deixá-la surpresa. Era como se eles tivessem sido feitos para isso. Em um dia, ela viu um dos 3. O mais forte deles pulou um obstáculo de forma bonita e fácil.
Ela ficou muito animada e não conseguiu se segurar. "Você percebeu isso, pai?" gritou, enquanto Luís chegava na entrada do celeiro com um balde de comida para os animais. "Ele não apenas pulou, ele quase voou." Luís deu risada e moveu a cabeça. "Eu já conversei com você, filha. Essas pessoas têm algo diferente, mas você ainda não observou nada. Espere até que eles comecem a correr de verdade." E ele tinha razão. Nas semanas que vieram, Liz começou a ensinar os cavalos para a corrida. Ela fez marcas na terra de maneira rápida, usou baldes para indicar onde era a curva. Ela corria ao lado deles e os motivava com sua voz. "Vamos lá, meninos! Vocês são capazes!" Os cavalos pareciam perceber a alegria dela. Eles reagiam com toda a sua força e corriam tão rápido que faziam o chão tremer com seus cascos. Teve vezes em que foi muito frustrante. Um dos cavalos, que era o menor dos três, tinha dificuldades para acompanhar o ritmo. Ele corria rápido, mas não conseguia acompanhar nas corridas mais longas. Liz continuou acreditando nele. Ele passou muitas horas ao meu lado. Nós caminhamos em círculos. Eu ajudava a melhorar a postura dele e o incentivei a seguir em frente. "Você é tão bom quanto as outras pessoas", falava ela, passando a mão na cabeça dele, enquanto ele respirava fundo, cansado. "Não faz diferença se você é mais jovem. O que conta é o quanto você deseja ganhar. Eu sei que você deseja." Luís, vendo tudo de longe, sentiu um orgulho muito grande. "Essa menina tem um talento", pensou consigo mesmo, enquanto tomava seu café na varanda. "Ela também cuida dos cavalos. Ela tem confiança nele. Isso muda tudo." Os meses viraram anos, e o avanço foi claro. Os cavalos estavam mais fortes. Eles também estavam mais rápidos e mais obedientes. Liz os ensinava como uma verdadeira profissional. Ela cuidava de cada detalhe, desde a forma como eles se posicionavam até o tempo que tinham para descansar. Ela estudava sobre corridas. Ela via vídeos e aprendia tudo o que conseguia para melhorar seus jeitos de correr. Mas, além da técnica, ela tinha algo que ninguém podia ensinar: amor. Isso mostrava em tudo o que fazia. Uma tarde, enquanto Liz andava perto de seus 3 cavalos, que trotavam devagar juntos, Luís a chamou do portão. "Filha, eu penso que chegou o momento", ele disse, sorrindo de uma forma que mostrava orgulho e esperança. Liz fez uma cara confusa, sem compreender. "Que hora é, pai?" "Um jeito de você mostrar para o mundo o que vocês conseguem fazer." "Eu estou falando de uma corrida de verdade, Liz. Uma festa grande. Esses cavalos estão preparados. E você também está. Já é o momento de vocês mostrarem seu talento." O dia importante tinha chegado. A fazenda estava muito agitada naquela manhã, mas de forma calma. Liz levantou-se antes do sol aparecer, como sempre fazia. Porém, dessa vez, ela sentiu um frio na barriga mais forte. Ela sabia que aquele dia era especial. Era o dia em que seus filhotes de cavalo, que agora eram jovens e fortes, correriam pela primeira vez em um grande evento, a principal competição de corridas no Brasil. Liz ficou anos se preparando para esse momento, mas mesmo assim ela sentia nervosismo dentro de si. Enquanto ela arrumava a sela em um dos cavalos, o mais forte dos 3, falou com carinho, como fazia todas as manhãs. "Está pronto, meu menino? Hoje é o dia em que todos vão descobrir quem você é e quem nós somos. Fique comigo e nós vamos superar isso juntos." O cavalo fez um som baixo, como se estivesse entendendo. Ele encostou a cabeça no ombro dela. Liz sorriu e deu um tapinha gentil no pescoço dele. Luís foi até o celeiro. Ele estava sorrindo tranquilo. Ele levava um balde com água. Ele entendia o quanto aquele dia era importante para sua filha. "Está tudo bem aqui?" ele perguntou enquanto olhava como ela se dedicava aos detalhes. "Eu nunca vi alguém tão focado em colocar uma sela no lugar certo." "Precisa estar perfeito, pai", respondeu Liz, olhando fixamente para o trabalho. "Eles precisam se sentir à vontade." E também, ela fez uma pausa e respirou fundo antes de seguir em frente. "Eu também sei que todo mundo vai olhar para eles e pensar: o que esses cavalos estão fazendo aqui? Eu quero que eles percebam que somos mais do que as pessoas pensam."
Luís se aproximou e colocou a mão dele com força no ombro dela. Preste atenção, filha. No início, eles podem olhar com desconfiança, mas no final, o que realmente conta é o que acontece na pista. Eu sei que esses cavalos têm mais coragem e determinação do que qualquer outro por aí. E o mais importante, eles têm você. Liz sorriu, mas a preocupação ainda estava clara em sua voz. Você pensa que eu estou pronta, pai? Eu sei que eles estão, mas e eu? E se alguma coisa não funcionar? Não vai falhar, disse Luís com certeza. Você se esforçou muito por isso, Liz. E hoje você vai mostrar que tudo teve um motivo. Lembre-se, ganhar não é apenas chegar ao fim da corrida. Ganhar é mostrar a todos o que vocês venceram para chegar até aqui. Logo depois, eles estavam na estrada. Os cavalos estavam bem arrumados na nova caminhonete. A caminhonete foi comprada com muito esforço e economias da família. Quando chegaram ao evento, a imagem era incrível. O hipódromo era muito grande. As arquibancadas pareciam ir até onde a vista alcançava. As bandeiras balançavam com o vento. O barulho das pessoas já começava a aumentar. Para Liz, aquilo era assustador, mas também animador. Ela sabia que aquele era o lugar que seus cavalos mereciam. Quando eles chegaram lá embaixo, ela percebeu que as pessoas estavam olhando para ela. Donos de cavalos com linhagem muito boa olhavam para ela com uma mistura de interesse e desdém. Muitas pessoas conversavam umas com as outras. Elas pareciam duvidar do que uma garota jovem e simples, que tinha cavalos que não vinham de fazendas famosas, estava fazendo naquele lugar. Quem é aquela pessoa? Uma mulher vestida de forma elegante fez uma pergunta para um homem que estava ao lado dela. Eu nunca tinha visto aqueles cavalos antes. Elas não parecem de uma família famosa. Devem ser pessoas que não têm experiência, respondeu o homem sorrindo de um jeito que parecia superior. É bem possível que tenham vindo apenas para tentar a sorte, mas não fique preocupado. Eles não vão ficar por muito tempo. Liz escutou algumas dessas palavras enquanto andava para os estábulos que foram escolhidos. Mas em vez de ficar triste, andou mais rápido e levantou a cabeça. Deixe que eles falem, pensou ela. Eles não conhecem o que vocês são. Os preparativos começaram de forma rápida. O clima no evento era nervoso, mas cheio de entusiasmo. Todo cavalo passava por uma checagem. Cada sela era ajustada. Cada detalhe era olhado. Liz quis checar tudo por conta própria. Quando os cavalos chegaram ao lugar de aquecimento, ela parou por um momento e os observou. Eles pareciam incríveis. As crinas brilhavam com a luz do sol. Os músculos estavam bem definidos e as patas eram fortes. Ela teve um sentimento de orgulho e também uma sensação de tristeza. Vocês são maravilhosos. Não se esqueçam disso. Não importa o que aconteça hoje, falou ela. Enquanto isso, do outro lado da estrada, Raul, o homem rico que tinha deixado aqueles mesmos cavalos no deserto, também se preparava. Ele estava seguro de si, como sempre, rodeado por sua equipe de trabalho. Seu cavalo preferido, um animal de raça pura e muito bom, era o mais desejado para vencer a competição. Raul não percebeu Liz nem seus cavalos naquele instante. Para ele, eram apenas mais algumas pessoas sem importância. Finalmente, chegou a hora. Os cavalos ficaram em fila na pista. A tensão no ambiente era forte. Liz estava perto de seus potros. Ela segurava as cordas de cada um com força. Ela puxou o ar, tentando deixar o coração mais calmo. Luís chegou mais perto e colocou a mão no ombro dela, como fazia sempre que ela precisava de apoio. Você já ganhou, minha filha. Agora é só apresentar isso para eles. Os portões abriram. O som muito alto da largada encheu o hipódromo. Os cavalos correram rápido e as pessoas começaram a gritar e a aplaudir. Liz olhava, com todo o corpo puxado, enquanto seus cavalos corriam com toda a força. Eles estavam tão rápidos que pareciam lutar contra o vento. Ela sentia cada movimento e cada curva como se estivesse correndo junto com eles. Os próximos minutos foram cheios de emoção. No começo, os cavalos dele estavam por trás,
Mas, com cada volta, eles começaram a se aproximar. As pessoas na multidão começaram a notar. As queixas começaram e se tornaram assustadoras. Quem são esses animais? Uma pessoa na arquibancada gritou. Raul, que antes olhava com desprezo, agora estava em pé e olhava bem para a pista. Ele viu quem eram. Esses eram os potros que ele tinha jogado fora porque achava que não serviam para nada. Quando chegaram na linha de chegada, os 3 cavalos da Liz ficaram nas 3 primeiras posições. O estádio ficou quieto por um tempo, como se estivesse parado. Depois, começou a aplaudir e a gritar de surpresa. Liz se deixou cair de joelhos. As lágrimas correram pelo seu rosto. Vocês conseguiram! Vocês conseguiram! Falou ela, enquanto Luiz corria para dar um abraço nela. Enquanto o pai e a filha se abraçavam, todos no hipódromo olharam para os 3 cavalos. Eles tinham acabado de envergonhar as melhores fazendas de criação de cavalos de corrida do Brasil com todo o seu dinheiro e história. Foi uma vitória que ninguém imaginava. Até mesmo as pessoas que tinham apostado contra eles ficaram surpresas. Liz, uma moça que não era tão famosa de uma pequena fazenda, agora se tornava o foco de todos. Do outro lado da estrada, Raul olhava tudo em silêncio total. As mãos dele estavam fechadas e a mandíbula dura, enquanto seu cavalo preferido, aquele em quem ele confiava muito, ficou em 4º lugar, bem atrás dos 3 que ganharam. O nome dela era falado nos alto-falantes. Os locutores diziam com surpresa e respeito: Liz Costa e seus 3 potros. Uma vitória que pegou todo mundo de surpresa. Raul virou o olhar, mas algo o deixava parado. Ele sabia quem eram aqueles cavalos, a maneira como eles corriam, a força dos músculos deles. Não tinha certeza. Eles eram os mesmos cavalos que ele tinha deixado no deserto anos atrás. Isso não pode ser verdade, disse para si mesmo, enquanto seu rosto ficava vermelho de raiva e surpresa. Os homens que estavam com ele se olharam com preocupação, mas não tiveram coragem de falar nada. Raul começou a ir em direção aos estábulos. Ele caminhava com passos firmes e seguros. Parecia que ele queria ver com seus próprios olhos o que o deixava inquieto. Neste momento, no palco da premiação, Liz estava subindo para pegar o troféu. O troféu era grande e pesado. Liz segurava ele com força. O coração dela ainda batia rápido. Isso é para vocês, ele disse enquanto olhava para os cavalos que estavam descansando no espaço cercado. Ela achava que eles eram os verdadeiros ganhadores. Eles tinham ganhado, apesar de todas as dificuldades. E o mais importante, tinham mostrado para o mundo que eram mais do que um nome. Eram mais do que o descaso que tinham enfrentado. Um dos organizadores do evento deu um microfone para Liz. Ele pediu para que ela falasse algumas coisas. Ela parou por um momento e olhou para as pessoas que estavam olhando para ela. O pai dela, que estava ao lado, falou: "Vai, filha. Esse tempo é seu." Ela fez uma inspiração profunda e começou: "Eu quero agradecer a todos que confiaram na gente, pouco a pouco, mas de forma importante, que não nos subestimaram. Mas ainda mais importante, eu quero agradecer aos meus cavalos. Esses 3 potros me mostraram algo que eu nunca vou esquecer. Isso é que não importa se você é deixado de lado, não valorizado ou esquecido, você sempre pode voltar mais forte. Eles não são só campeões. Eles continuam vivos. É um orgulho estar com eles." As pessoas aplaudiram em pé e muitas gritavam o nome dela. No fundo do palco, Raul olhava com uma expressão triste. Ele não olhava para a cena com surpresa. Viu apenas uma chance que escapou. Ele foi andando com segurança até um dos organizadores. Ele falou baixo com a pessoa e depois saiu correndo. Depois da premiação, Liz e Luiz foram até o estábulo. Os cavalos estavam descansando lá. Ela se abaixou perto do mais velho, que a olhava com olhos tranquilos, como se soubesse que tinha feito o que precisava. "Vocês foram maravilhosos hoje", disse ela, tocando sua crina com cuidado. "Eu sempre sabia que vocês conseguiam fazer isso. Ninguém mais sabia, mas eu conhecia a verdade.
E agora todo mundo sabe, disse Luís, entrando no local onde ficam os animais e sorrindo muito. Ele botou a mão no ombro da filha. Essa vitória vai transformar tudo, Liz. Não é só para nós, mas também para eles. Eles serão chamados de os melhores cavalos do país. Mas no fundo, Liz entendia que ganhar era muito mais do que só dinheiro ou ser reconhecida. Era a prova de que o amor, o cuidado e a dedicação podiam mudar até as situações mais difíceis. Aqueles potros foram abandonados. Eles foram considerados sem valor e deixados para morrer. E agora eles estavam no ponto mais alto do mundo, com o prêmio de campeões em suas mãos. Ou, para ser mais claro, em seus pés. No dia seguinte, Raul desceu da caminhonete com 2 homens altos e fortes. Eles eram claramente seus seguranças. Ele estava vestido com um terno caro. No entanto, seu rosto mostrava tensão. Havia uma mistura de desdém e raiva em cada passo que ele dava. Liz ficou parada, segurando a cerca com as mãos. Luís saiu de dentro da casa e secou as mãos em um pano. Ele fez uma cara feia ao ver o visitante que não esperava. "Por que você está aqui?" Luís perguntou, enquanto ia em direção ao portão. A sua voz era forte, mas tinha um cuidado que só quem já passou por situações perigosas sabia mostrar. Raul parou na frente dele. Ele tirou os óculos escuros de um jeito muito chamativo. Parecia que queria mostrar que não estava ali para se divertir. "Eu cheguei para pegar o que é meu", falou Raul, indicando os cavalos no espaço cercado. A voz dele era fria e tinha muita certeza. Liz sentiu muita raiva, mas ficou onde estava e apenas observou. Luís, por sua vez, deu uma risada bem curta que não tinha graça. "Esses cavalos pertencem à minha filha. Ela resgatou, tratou e treinou eles. Não sei de onde você conseguiu essa ideia estranha." Luís fechou os braços e olhou para Raul diretamente. Raul caminhou para a frente e ficou mais perto dele. "Ah, você entende muito bem o que eu estou dizendo", falou ele, com um sorriso sem calor. "Os cavalos. Eu vi eles ontem na pista. Eles são os mesmos cavalos jovens que eu não escolhi anos atrás. Essas coisas pertencem a mim." Liz finalmente chegou perto. Ela não conseguiu ficar em silêncio. A sua voz estava trêmula de raiva. "Se eles eram seus, por que você os deixou para morrer no deserto? Eles estavam muito magros e fracos, quase sem vida. Você não se preocupou com eles e agora quer vir aqui dizendo que são seus?" Raul se virou para ela e apertou os olhos. "Eu fiz uma escolha inteligente, menina. Naquele tempo, eles não eram importantes para mim, mas agora é bem claro que tem muito valor. O que eu tenho por direito vai voltar para mim." Luís se moveu para a frente de Liz como se fosse uma proteção. "Se você jogou eles fora, eles não são mais seus desde que você os deixou. A minha filha ajudou a salvar a vida deles. Ela merece todo o reconhecimento. Eu não vou deixar que você tire isso dela ou deles." Raul sorriu, mas o sorriso dele não tinha alegria. Ele fez um gesto com a cabeça. Os 2 seguranças avançaram, olhando atentamente para Luís. A diferença de sentimentos no ar era fácil de perceber. Liz pegou o braço do pai com medo. "Pai, não. Vamos fazer isso de um jeito mais simples", disse Raul, sem prestar atenção ao que Liz pediu. "Você pode me dar eles agora, e eu posso pagar por eles. Um preço que é correto." Ele fez a frase sem terminar, mas a ameaça era óbvia. Luís não teve medo. Ele olhou nos olhos de Raul. Sua voz estava baixa, mas tinha muita força. "Você pensa que pode vir aqui com seus amigos e seu dinheiro e nos ameaçar? Isso não vai acontecer. Se você acredita que tem algum direito sobre esses cavalos, leve a questão para o juiz. Mas até lá, leve sua caminhonete da minha terra." Raul riu, mas a risada não tinha alegria. Parecia meio assustadora. "Justiça? Eu não preciso disso para alcançar o que desejo." Ele fez outro gesto e os seguranças foram para a frente. Liz fez um grito. "Não toquem no meu pai!" Um dos homens deu um empurrão em Luís, mas ele conseguiu se manter em pé. Liz foi até ele, mas Raul disse de forma fria: "Prendam a garota e peguem os cavalos. Agora." Luís, de forma rápida, empurrou Liz para trás e foi em direção a um dos homens, mas foi parado com facilidade.
Os seguranças eram grandes e bem treinados. Luiz, que era forte, estava em uma situação difícil. Mas antes que eles pudessem ir mais longe, Luiz conseguiu se soltar, correndo para dentro da casa. "Papai!" Liz gritou enquanto tentava ir atrás dele. Mas um dos homens segurou o braço dela. Raul ficou em pé, olhando a cena com uma cara que mostrava tédio. "Isso é um desperdício de tempo", ele falou com raiva. "Vamos pegar os cavalos e ir embora rápido." De repente, um tiro fez barulho no ar. Luiz saiu pela porta. Ele segurava uma espingarda velha, mas estava com munição. Seu rosto estava sério, sem dúvida. "Deixem a minha filha ir e saiam daqui agora. Ou eu prometo que não vou ter dúvida." Os seguranças pararam. Eles não estavam prontos para o que aconteceu. Raul levantou as mãos como se estivesse se rendendo, mas ele sorriu. "Está tudo certo, está tudo certo. Vamos sair agora." Ele pediu para os homens pararem. Antes de entrar na caminhonete, ele se virou para Luiz. "Isso ainda não terminou. Você vai se sentir mal por não ter feito um acordo." Enquanto Raul e seus amigos saíam, Liz correu até o pai e o abraçou bem forte. "Pai, você está se sentindo bem? Fizeram mal a você?" Luiz movimentou a cabeça e respirou fundo. "Eu estou bem, filha. Mas nós devemos nos preparar. Ele não vai parar tão rápido." "Pai, você acredita que ele vai voltar?" Liz perguntou enquanto entrava na casa. Sua voz tinha preocupação, mas também mostrava uma força tranquila. Ela não queria mostrar que estava com medo. Ela não queria que o pai pensasse que ela estava ficando fraca. Luiz soltou um suspiro e passou a mão nos cabelos brancos. "Eu não tenho certeza, minha filha. Raul é o tipo de homem que não aceita quando alguém diz não para ele. Ele vai tentar de novo, de algum jeito. Estamos prontos. Eu não vou permitir que ninguém pegue o que é nosso. Você sabe disso." Liz concordou, mas a pressão no peito não ia embora. Ela viu os cavalos pela janela. Eles estavam no cercado e pareciam nervosos. Parecia que sentiam a mesma ameaça que estava no ar. "Eu apenas não compreendo, pai. Ele deixou eles para trás como se fossem lixo. Agora ele quer levar eles porque viu que são importantes. É errado. É muito errado." "É assim que pessoas como ele agem, filha", disse Luiz, com a voz cheia de tristeza. "Essas pessoas não se importam com os sentimentos. Elas só veem o que podem obter. Porém, não fique preocupado. Ele pode ter dinheiro, mas nós temos algo que ele nunca vai ter. Nós temos a verdade e a coragem de lutar por ela." As horas passaram devagar e a fazenda estava muito silenciosa. O único barulho que se ouvia era de vez em quando os cascos dos cavalos no cercado. Liz decidiu que não iria dormir. Algo dentro dela falava que a luta ainda estava longe de terminar. Luiz estava sentado na varanda com a espingarda perto dele. Ele mantinha os olhos abertos, mesmo com o cansaço que sentia. Foi nesse momento que, mais ou menos à meia-noite, o barulho de motores quebrou a calma da fazenda. Liz pulou em pé rápido, com o coração batendo forte. Luiz estava na porta, segurando a espingarda. Os faróis de uma caminhonete brilhavam na entrada da propriedade. Dessa vez, Raul estava acompanhado por mais do que 2 seguranças. Ele trouxe mais homens. Eram pelo menos 5. Todos saíram dos carros com passos firmes. Raul foi o último a sair. Ele estava com um sorriso que mostrava frieza e vitória. Parecia que ele já sabia que iria ganhar. "Eu falei que voltaria", disse ele. Sua voz quebrou o silêncio da noite como uma faca. "E agora não estou fazendo um pedido. Eu estou pegando o que é meu." "Você não pode mexer nos meus cavalos!" Liz gritou, saindo de trás de Luiz, com os punhos fechados. Raul olhou para ela com desprezo. Ele parecia achar que a resistência dela não importava. "Você não pode escolher, menina. Eu trouxe pessoas suficientes para garantir que isso aconteça. E se vocês não cederem..." Ele fez um sinal para um dos homens. O homem pegou uma arma do lugar onde aguardava. "Bom, vamos dizer que não vai terminar bem para vocês. Você pensa que pode chegar aqui e nos intimidar na nossa própria casa?" Luiz falou mais alto. Ele levantou a espingarda e apontou direto para Raul. "Eu falei que você não pode levar nada daqui. Esses cavalos são da minha filha. Você deixou eles. Esses não pertencem a você."
Raul deu um passo para frente, mostrando coragem. Você realmente vai atirar, meu amigo? Veja ao seu redor, nós somos mais. No final, ninguém vai confiar em vocês. Eu me chamo Raul, vocês lembram de mim? Eu tenho dinheiro e poder para influenciar. Vocês não são ninguém. Luiz estava quase respondendo quando um dos homens de Raul veio rápido, tentando tirar a arma dele. A bagunça começou. Luiz deu um golpe forte com a parte de trás da espingarda. Ele conseguiu afastar o homem que estava atacando, mas logo depois, outro homem veio e o atacou pelas costas. Liz gritou para tentar ajudar o pai, mas um dos seguranças a segurou pelos braços e não deixou que ela se mexesse. Por favor, parem com isso! Ela fez um grito tentando se livrar. Vocês não podem! Isso é furto! Eles são meus! Eu os guardei! Raul olhava a cena com um sorriso feliz. Parecia que ele aproveitava cada instante. Levante os cavalos! Pare de gastar tempo com eles. Os dois homens começaram a abrir a cerca, mas antes que eles chegassem perto dos cavalos, aconteceu algo surpreendente. Um dos animais, o mais forte, pulou para a frente, fazendo um barulho alto como um grito de guerra. Os outros dois cavalos foram atrás dele. Juntos, eles atacaram os homens com as patas. Eles pareciam saber que estavam em perigo. Precisavam cuidar de sua casa e de sua família. Os agitadores foram embora rápido. Eles gritavam com medo enquanto os cavalos iam para frente. Raul, com surpresa e raiva, gritou: "O que vocês estão fazendo? Prendam eles, tolos!" Mas ninguém parecia querer enfrentar os cavalos. Liz viu a bagunça e usou aquele momento para se soltar. Depois, ela correu até o pai. Luiz, ainda com a espingarda na mão, conseguiu fazer os homens que sobraram saírem com um tiro para cima. Se você andar mais um pouco, o próximo tiro não será só um aviso. Raul olhou para os lados. Ele percebeu que não conseguia controlar a situação. Os seus homens estavam bagunçados, alguns estavam machucados e os cavalos não voltavam para trás. Ele fechou os dentes e apontou o dedo para Liz e Luiz. Isso ainda não terminou. Vocês vão se sentir mal por terem me desafiado. Ele foi de volta para a caminhonete e gritava para que os outros fizessem a mesma coisa. Em poucos minutos, o barulho dos motores foi ficando longe. A fazenda ficou em um silêncio muito forte. Liz se ajoelhou e abraçou um dos cavalos. As lágrimas desceram pelo seu rosto. Vocês nos ajudaram a escapar. Vocês nos defenderam. Eu sabia que vocês eram únicos, mas nunca pensei que fosse assim. Luiz foi até a filha e pôs a mão no ombro dela. Eles conhecem Liz. Eles conhecem quem vocês são um para o outro. Ninguém vai poder pegar isso. Depois da briga da noite passada, Luiz e Liz estavam sempre atentos. Luiz ficou acordado a noite toda, consertando o portão e arrumando o cercado. Enquanto isso, Liz ficou perto dos cavalos. Ela cuidou deles como se fossem parte dela. Mesmo estando cansada, ela não deixava de ser forte. Raul não era o tipo de homem que gostava de perder. Ela tinha certeza de que ele voltaria. Pai, o que a gente vai fazer se ele trazer mais pessoas? E se ele for à polícia? Liz perguntou com preocupação, enquanto limpava as patas de um dos cavalos. Luiz estava sentado na varanda. Ele tinha a espingarda ao lado. Ele respirou fundo antes de falar. Se ele for à polícia, que ele venha. Nós não cometemos nenhum erro. Esses cavalos pertencem a você e podemos mostrar isso. Mas se ele fizer outra coisa errada... Ele parou e olhou para longe. Então, vamos nos preparar. Não vamos dar nada sem brigar. Liz concordou, mas sentia um desconforto aumentando dentro dela. Raul era uma pessoa que queria muito dinheiro e era malvado. Mas ele também era inteligente. Ele não iria usar a mesma carta mais de uma vez. Ela tinha certeza de que ele estava pensando em algo maior. Algo que pudesse deixar eles em uma situação que ninguém conseguisse ganhar. E assim aconteceu. No meio da manhã, o barulho dos motores quebrou a calma da fazenda de novo. Mas, desta vez, não eram só caminhonetes. Os carros eram usados pelo governo, carros da polícia. Luiz se levantou rápido e pegou a espingarda sem pensar.
Mas Liz segurou o braço dele. Pai, fique calmo. Vamos escutar o que eles desejam. Não podemos fazer nada que nos coloque em apuros. Os carros pararam na entrada da fazenda. Raul saiu de um dos veículos. Desta vez, ele não estava com capangas, mas com 2 policiais de uniforme. O rosto dela mostrava felicidade, como se ela já tivesse ganhado antes mesmo de começar. Os policiais, por sua vez, tinham uma atitude séria, mas mostravam que a situação era muito grave. Bom dia, falou um dos oficiais andando em direção a Luiz e Liz. Recebemos uma reclamação de que existem cavalos que foram furtados neste lugar. O senhor Raul disse que 3 cavalos que correram no evento de ontem são dele. Ele afirma que tiraram os cavalos dele de forma ilegal. Luiz avançou um pouco, segurando a espingarda com força, mas mantendo-a para baixo. Isso é uma falsidade clara. Ele abandonou esses cavalos no deserto há muitos anos. Minha filha os salvou quando estavam quase morrendo. Esses não pertencem a ele. Isso é uma história prática, disse Raul com um tom sarcástico na voz. Ele veio perto, fazendo muitos gestos. Mas os documentos mostram que esses cavalos eram meus. O que aconteceu depois não é importante. De acordo com a lei, eles ainda são meus. Liz não conseguiu se segurar. Você jogou eles fora como se fossem lixo. Você os abandonou para que morressem porque pensou que eram fracos demais para ajudarem você. Eles estão vivos hoje porque eu e meu pai brigamos por eles. Você perdeu todos os seus direitos quando os deixou para trás. Os policiais se olharam, mostrando que estavam desconfortáveis com o que estava acontecendo. Uma das pessoas levantou as mãos para tentar acalmar a situação. Nós vemos que existe um problema aqui, mas não estamos aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Nós estamos aqui para seguir a lei. Se esses cavalos estão no nome do Sr. Raul, nós precisamos levar eles até resolver tudo na justiça. Isso não pode ser feito, Liz gritou com a voz cheia de emoção. Ela ficou no meio dos cavalos e dos policiais, com os braços abertos como se fosse um escudo. Eu não posso ficar longe deles. Eles vão perceber que tem algo errado. Eles não são apenas animais, eles são parte da minha família. Raul deu uma risada fria e maldosa. Família é um grupo de pessoas que geralmente são parentes. Elas podem morar juntas ou ter laços por meio de casamento ou parentesco. A família é importante porque dá apoio, carinho e ajuda umas às outras. Cada família é diferente e pode ser formada por pais, mães, filhos, tias, tios e avós. Você está exagerando, menina. Cavalos são apenas uma forma de ganhar dinheiro. Agora tire-se do meu caminho. Antes que Luiz pudesse fazer algo, 2 policiais chegaram e o prenderam pelos braços, levando-o para longe. Liz olhou para seu pai com muita aflição. Pai, tome uma atitude. Deixem ele ir! Luiz gritou e tentou escapar, mas os policiais o seguraram. Vocês estão fazendo uma coisa errada. Ele não está falando a verdade. Ele cometeu crimes e esses cavalos não pertencem a ele. Enquanto os policiais tentavam abrir o espaço cercado, algo incrível aconteceu. Os cavalos, que estavam nervosos até aquele momento, começaram a fazer barulho alto. Eles começaram a se mover de forma agitada. O maior deles, que era o líder do grupo, deu um passo à frente. Ele olhou os policiais de forma firme e com uma presença forte. Os outros 2 foram atrás dele como se fossem uma proteção. Raul, que estava seguro antes, começou a voltar atrás sem pensar. Tenha cuidado com eles, gritou Raul, com a voz agora tremida. Estes cavalos são arriscados. Os policiais tentaram chegar mais perto, mas o cavalo grande relinchou outra vez. Ele levantou as patas da frente e bateu com força no chão, como se quisesse avisar. O som do impacto fez tremer o chão, e os homens pararam para pensar. Raul tentou se esconder atrás de um carro, mas os cavalos não foram para trás. Era como se eles soubessem bem o que estava acontecendo. Parecia que entendiam que estavam sendo afastados de sua família. Não vão deixar vocês levarem eles, disse Liz. A voz dela estava firme e cheia de sentimento. Eles têm conhecimento. Eles conhecem quem se preocupa de verdade com eles.
Os cavalos foram para a frente, fazendo com que os policiais voltassem para trás ainda mais. Raul estava muito desesperado. Ele tentou correr, mas ele caiu porque tropeçou. O cavalo maior foi em direção a ele, fazendo um barulho alto. Raul gritou e colocou as mãos no rosto. Os outros 2 cavalos estavam na frente e não deixavam ninguém se aproximar. "Pare!" gritou um dos policiais, erguendo as mãos em sinal de entrega. "Isso não está dando certo. Vamos voltar até que a situação seja resolvida na corte. Não vamos colocar ninguém em perigo aqui." Raul, ainda no chão, fez um grito de dor e de raiva. "Vocês não podem fazer isso. Eles são meus." Porém, ninguém mais estava escutando. Os policiais ajudaram ele a se levantar e levaram ele de volta para o carro da polícia. Antes de entrar, ele indicou Liz e Luiz com o dedo. "Isso ainda não terminou. Vocês vão sofrer as consequências por causa disso." Quando os carros saíram, ficou tudo em silêncio na fazenda. Liz foi até os cavalos. Ela abraçou o maior deles. As lágrimas caíam do rosto dela. "Vocês cuidaram de nós. Vocês estavam cientes. Obrigada. Obrigada por continuarem firmes." Luiz foi até a filha e pôs a mão no ombro dela. "Ele não vai desistir, filha, mas nem a gente. Não importa o que ele faça. Esses cavalos nunca voltarão. Essas coisas pertencem a nós e vamos brigar até o final." "Conseguimos, filha," ele disse com a voz tranquila, mas muito emocionado. "Todo esse assunto terminou. Raul não vai voltar. Agora vocês podem seguir adiante." Liz virou o rosto para o pai. Os olhos dela brilhavam, mas não de lágrimas de tristeza. Era um brilho de alívio e esperança. "Eu entendo, pai, mas você sabe, não éramos apenas nós que batalhamos. Eles também brigaram. Esses cavalos, eles são muito mais do que eu pensei antes. Eles conseguiram viver e continuar. Eles decidiram estar ao nosso lado." Luiz concordou, olhando para os potros com um jeito de admiração. "Você está certo. Eles não são iguais a nenhum outro cavalo que já observei. Eu penso que o mundo também percebeu isso. Eles ganharam corridas e muito mais, Liz. Eles mostraram o que é ter carinho, fidelidade e espírito." Liz sorriu. Depois, ela ficou pensativa enquanto olhava para sua xícara. "Pai, eu estava pensando. Essa fazenda foi tudo o que tivemos por muito tempo, mas com o prêmio das corridas e tudo o que ganhamos, talvez consigamos fazer mais coisas. Quem sabe a gente consiga dar a eles algo melhor." "O que você quer dizer, filha?" Luiz se inclinou em direção a ela com curiosidade. "Eu quero crescer," respondeu ela, com a voz forte, mas cheia de emoção. "Eu quero transformar esta fazenda em um lugar onde outros cavalos como eles possam ter uma nova oportunidade. Quantos outros potros, assim como eles, não foram jogados fora por pessoas como Raul? Quantas pessoas não tiveram alguém para achá-las a tempo? Eu desejo mudar isso." Luiz ficou quieto por um tempo. Ele deixou as palavras dela ressoarem. Por fim, ele sorriu. Era um sorriso grande e cheio de orgulho que sempre fazia Liz sentir alegria no coração. "Se alguém pode fazer isso, é você. Se é isso que você deseja, eu estou aqui com você, filha. Eu sempre estarei aqui."